Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais 2 minutinhos para começarmos nosso webinar, onde nós vamos falar sobre o cenário e caminhos da gestão de saúde do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês agora de noite, tá? Bom, pessoal, eu tenho andado muito por aí, tenho conversado com muita gente, tenho feito muita palestra, participado de muito evento, e o que eu tenho visto na gestão da saúde hoje, na saúde de uma forma geral, é um mundo em transformação. E esse mundo em transformação, ele é um mundo de oportunidades. Então, nós temos duas formas de olhar a transformação pela qual o sistema de saúde está passando hoje no Brasil. Nós podemos olhar como um risco ou podemos olhar como uma oportunidade. Eu, particularmente, prefiro olhar como uma oportunidade. Acredito muito fortemente que está se abrindo um novo horizonte onde as regras estabelecidas atualmente no setor de saúde, que são extremamente rígidas, extremamente duras, vão se flexibilizar até que se acomodem de novo, e ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, se 1 ano, 2, 10, mas o fato é que está surgindo um caminhão de oportunidades na nossa frente. Mas essa oportunidade, ela é para quem souber, para quem estiver preparado para aproveitar. E a ideia desse webinar é apresentar para vocês e discutir o que é estar preparado. Qual é o cenário hoje da saúde no Brasil? O que está acontecendo hoje com o sistema de saúde no Brasil? Eu diria até no mundo, mas o Brasil está mais próximo da gente, é mais a nossa realidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. E vamos bater um papo super legal. O chat está ligado. Vamos interagindo. A Fabiana está aqui comigo, acompanhando o chat, acompanhando tudo. E eu tenho certeza que a gente vai poder fazer uma interação bem bacana. Ou no final, vocês fazem as perguntas, vão colocando e eu vou responder no final. Mas o importante é que a gente consiga sair daqui hoje com uma ideia clara do que está acontecendo no sistema de saúde do Brasil. Que vocês consigam entender e se posicionar com essa realidade. Esse é que é a grande expectativa que eu tenho aqui hoje, de transmitir isso que eu estou vendo, isso que eu estou vivendo e vivenciando por aí, andando o Brasil inteiro, e compartilhar isso com vocês. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. E vamos começar esse bate-papo. Eu vou alternar aqui a tela para o PowerPoint, eventualmente vou estar com o PowerPoint, eventualmente volto para a gente conversar, se olhando, se vendo, mas tenho certeza que vamos ter um bate-papo super bacana agora de noite. Vamos lá. Esse é o webinar Cenário e Caminhos da Gestão da Saúde no Brasil. E eu queria começar mostrando para vocês a representatividade do nosso setor, do setor de saúde na economia. Não, eu continuei? Então vamos lá, vamos ver se agora eu cheguei. Então, nós estamos aqui, agora acho que a tela chegou. Então, o que é que eu tenho para falar? Então, voltando, desculpem aí essa interrupção, mas vamos voltar. Então, qual é a representatividade que o setor de saúde tem na economia? Segundo o IBGE, em 2013, nós respondíamos, setor de saúde inteiro, por 8% do PIB, equivalendo a mais ou menos 424 bilhões de reais. Atualmente, 2018, vejam só, 5 anos depois, alguns estudos apontam entre 9% e 10%, 9,5%, alguns já com 10% do PIB.
O número exato não tem muita relevância. O que é relevante? É relevante entender como a saúde é representativa no PIB do Brasil. Para vocês terem uma ideia de comparação, a indústria automobilística ela representa 4% do PIB. Então, a indústria da saúde ela é 2,5 vezes a indústria automobilística. E nenhum de nós consegue se ver com essa representatividade. Por quê? Porque a indústria da saúde ela é muito desorganizada no sentido de desunida. Enquanto a indústria automobilística ela é capitaneada por 5, 10 grandes empresas que conectam toda a cadeia, a indústria da saúde são milhares de instituições, milhares de hospitais, milhares de clínicas, milhares de fornecedores, e isso termina passando uma sensação de que nós não somos e não temos essa representatividade toda no PIB. E eu coloco isso para que a gente possa entender, e quando eu falo muito nos vídeos, eu falo muito nos meus textos a respeito de união da saúde, união dos hospitais, e nós realmente precisamos nos unir para dar ao país a representatividade que o setor tem na economia. E aí eu vou mostrar para vocês essa imagem. E eu sempre começo as minhas palestras com essa imagem, porque essa imagem representa, esse barquinho representa o hospital hoje na cadeia da saúde. Então, o hospital, a maioria dos hospitais, vamos excluir aí alguns grandes hospitais que estão numa situação melhor ou bastante boa, mas a grande maioria dos hospitais está vivendo essa tormenta. E essa tormenta é a tempestade perfeita na saúde. E por que a tempestade perfeita? De onde é que vem essa perfeição da tormenta que está acontecendo no setor de saúde no Brasil? Ela vem de duas coisas. Primeiro, um conjunto de mudanças no cenário externo que está acontecendo e, independente de querermos ou não, gostarmos ou não, aceitarmos ou não, elas simplesmente vão acontecer e vão impactar em maior ou menor escala a todos os atores, absolutamente todos. E, somado a isso, um conjunto de problemas internos de gestão que deveriam ter sido resolvidos como a maioria dos outros setores da economia resolveram nos últimos 20 anos e que a saúde não conseguiu resolver. Simplesmente, esses problemas continuam acontecendo. Vamos ver cada um deles e como eles estão impactando no cenário e vão fazer parte do nosso dia a dia em muito pouco tempo. A primeira mudança no cenário externo que está acontecendo é a mudança do modelo de remuneração. Então, assim, eu tenho ido e participado de muito evento, a maioria como palestrante, mas alguns outros como participante, e 100% dos eventos, não é 99%, não é 98%, não é 90%, 100% dos eventos já se dá como certa a mudança no modelo de remuneração. O Fee for Service vai dar lugar ao Fee for Performance, a remuneração por valor. Outra mudança importante para quem é filantrópico, para quem trabalha com SUS, é a falta de atualização da tabela SUS. E aí tem uma questão interessante que eu vou mostrar para vocês, que não é só a falta de atualização. O SUS está devagarzinho mudando o seu modelo de remuneração. Vamos falar sobre isso também. Observem mais uma questão importante, a mudança no modelo de monetização dos hospitais. Os hospitais estão mudando radicalmente seu modelo de remuneração. Por quê? Porque você pega hoje, a grande maioria dos hospitais monetiza como material, medicamento e OPME. E esse material, medicamento e OPME está sendo bombardeado de todo lado e o hospital vai ter que voltar a ganhar dinheiro com serviço. Uma outra mudança importante é a geração Y chegando na liderança das organizações. Esse choque, entre aspas, de gerações está começando a ficar muito interessante e vai gerar uma mudança muito significativa na forma como as instituições operam hoje. E aí você pode dizer assim, Roberto, mas a geração Y já está, mas agora ela está chegando na liderança, nos cargos de comando.
Vamos ver mais à frente como isso vai estar impactando. Outra questão importante é a transformação digital. E o conceito, o que é transformação digital? O que é efetivamente se transformar digitalmente? Qual é o conceito que está por trás disso e como essa transformação vai impactar toda a nossa sociedade, todas as nossas instituições? E, por fim, um processo que está impactando fortemente, que é a consolidação da saúde. As grandes redes comprando os principais ativos e já indo para os ativos de pequeno e médio porte. Como essa consolidação impacta no setor? Vamos ver cada uma delas. E observem que, em maior ou menor escala, todos os hospitais serão impactados em algum momento por uma ou todas, me arrisco a dizer até quase todas, porque os privados não vão ser impactados pela tabela SUS, mas todas as outras vão impactar em algum momento. E os filantrópicos serão impactados por todas essas mudanças do cenário externo. Vamos ver cada uma. Quando nós falamos em mudança de modelo de remuneração, a tendência é cada vez mais o modelo de fee-for-service ir se extinguindo. Por quê? Porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais o custo da saúde. E parte do custo da saúde, parte da inflação da saúde, ela é gerada pela ineficiência causada pelo fee-for-service. Por quê? Porque observem, toda a ineficiência do hospital vai sendo transportada para a conta. E nós temos a ineficiência que ela é voluntária, como, por exemplo, fazer mais exames do que o necessário. E aí não é necessariamente voluntário do hospital, mas é voluntário do modelo pelo qual nós estamos vivendo. Na universidade se ensina a pedir muito exame, o hospital precisa de muito exame, a cadeia gira em torno de muito exame. E não é só exame, eu estou falando exame como um exemplo de procedimentos de uma forma geral. Mas toda essa ineficiência, em algum momento, vai para a conta. A conta vai para a operadora paga, vamos esquecer a parte da glosa aí, a operadora paga e no final do ano isso vira inflação da saúde. Então, nós estamos caminhando para uma remuneração por performance, onde o que vai ser contratado e o que vai ser pago é o resultado gerado. Com isso, o que é que vai acontecer? O risco vai mudar de lugar. Porque observe que situação confortável nós temos hoje. Confortável bem entre aspas, mas vou usar esse termo por enquanto. O hospital que não tem uma operação lá tão eficiente, de forma voluntária ou involuntária, vai gerando seus procedimentos, vai gerando seus consumindo material, medicamento, exame, e no final isso vai para a conta. Quando nós temos a remuneração por performance, nós já temos uma situação em que, por exemplo, reinternação pelo mesmo motivo não será pago. Complicação por conta da alguma intercorrência no tratamento não será paga. Então, nós vamos ter uma relação muito mais difícil. E o hospital vai ter um risco muito maior no processo de tratamento. Porque o que hoje geram novos procedimentos, novos exames, novos materiais, novos medicamentos, novas contas, simplesmente vai passar a ser risco da instituição. E o pacote, pessoal, ele é um elemento somente intermediário nesse processo. Agora, imagina que cenário tenebroso nós temos. A grande maioria dos hospitais não consegue sequer calcular o custo de um pacote. Imagina calcular o custo de um tratamento para remunerar por performance. Então, é uma mudança muito significativa. E eu vou juntar, quero que vocês mantenham na mente aí essa questão da mudança do modelo de remuneração, porque lá na frente nós vamos ver como isso vai impactar, inclusive, criar a possibilidade de novos atores entrarem na saúde. Atores que hoje não fazem parte do nosso ecossistema. Uma outra mudança muito interessante, uma outra mudança no cenário externo que está acontecendo é o seguinte: o SUS tem 10 anos que não atualiza a tabela. Isso representa uma inflação acumulada pelo IPCA de 88%.
Ou seja, hoje os hospitais recebem aproximadamente 55% do valor real que recebiam 10 anos atrás. E considerando a inflação da saúde o dobro da inflação normal, nós temos uma situação de que quem vive de SUS, para aqueles procedimentos, recebe a metade e gasta o dobro. Então, é uma conta que é difícil fechar. Agora, o que é que acontece hoje? O que é que nós temos visto? É assim, essa é a parte fácil do discurso. Mas o que é que o SUS está fazendo? O SUS está mudando a sua forma de remuneração. De um lado, ele segurou a tabela, e eu tenho acompanhado, a perspectiva é de não atualização. Por quê? Porque a tabela, ela estimula o desperdício, ela estimula a geração de procedimento. Vamos fazer procedimento para faturar, vamos fazer procedimento para faturar. Aí o SUS, o que é que começou a fazer nos últimos 10 anos? Começou a investir em programas e incentivos. Provavelmente os hospitais de vocês, se são filantrópicos, devem ter, talvez já 50%, 40%, 50% em alguns casos, já do faturamento SUS baseado em incentivo. É incentivo porque tem um pronto-socorro, é incentivo para atender com a rede cegonha gestantes e crianças recém-nascidas, é incentivo para tudo. E aí o que é que acontece? Por que é que existe essa mudança? Porque os incentivos são baseados em indicadores. Os incentivos são baseados em performance. Então, ele mede a performance, acompanha essa performance e vai remunerando por isso. E um exemplo muito forte disso é o Sustentável de São Paulo, onde muitas instituições entram e simplesmente vão perdendo o faturamento porque não conseguem alcançar os indicadores. Então, observe como o SUS, de uma forma indireta, na verdade, já está mudando o modelo de remuneração dele para um modelo já de remuneração por performance. Ainda não a performance como nós estamos vendo a discussão com as operadoras de saúde e os privados, mas já fortemente baseado em incentivos, programas e acompanhamento de indicadores. Uma outra questão muito significativa é a mudança do modelo de monetização. Se vocês pegarem o balanço da maioria dos hospitais no Brasil, vocês vão ver que mais da metade do faturamento desses hospitais vem de material, medicamento e OPME. E isso, pessoal, é do faturamento. Quando nós olhamos de onde vem a rentabilidade desses hospitais, nós vemos que 70%, 80% da rentabilidade vem de material, medicamento e OPME. Então, o que é que significa isso? Os hospitais passaram a se monetizar com material, medicamento e OPME. Viraram grandes distribuidores, grandes farmácias. E essas grandes farmácias, no sentido da monetização, não no sentido da assistência, mas no sentido de onde vem o recurso e a lucratividade, é um modelo que começa a esgotar. Por quê? Porque todo mundo sabe disso. E agora vocês viram a última regulamentação, a última norma da CMED já foi questionando e dizendo que os hospitais não podem cobrar pelo topo das listas. Então, isso muda, e muda de forma radical e rápida, toda a estrutura por onde o hospital se monetiza. E essa estrutura de monetização, ela bate no nosso dia a dia. Enquanto nós falamos de mudança do modelo de remuneração, que vai acontecer, mas ainda vai demorar algum tempo para se consolidar, enquanto nós vemos o SUS mudando a performance da cobrança dele, saindo cada vez mais da mudança do pagamento por procedimento, através da não atualização da tabela, e criando programas de incentivo, essa mudança no modelo de monetização ela é na veia, porque se amanhã todas as operadoras simplesmente resolverem cobrar o cumprimento da resolução,
a maioria dos hospitais vai ficar numa situação dramática, porque é daí que está vindo o recurso e boa parte da rentabilidade do hospital. Então, o que acontece com isso? Os hospitais vão ter que encontrar novas, entre aspas, velhas formas de se monetizar. Vão ter que voltar a aprender a ganhar dinheiro com serviço, que é a essência do negócio saúde. E aí, observem, vamos juntar duas peças. A mudança do modelo de remuneração e essa do mudança no modelo de monetização. Observem que cada vez mais que vai para performance, que vai para valor, a remuneração do serviço, se torna mais irrelevante a remuneração do material, medicamento e PME, porque eu vou receber pelo conjunto do tratamento. E administrar o tratamento no sentido de o que eu vou utilizar e o que eu não vou utilizar, passa a ser uma decisão do hospital sem impacto direto na conta. Então, olha como as coisas vão se unindo para criar uma tempestade para quem não está preparado para esse momento. Por quê? Porque nós precisamos nos preparar e tentar nos antecipar para esse momento que necessariamente vai acontecer. E aí nós temos um outro ponto, que é a liderança da geração Y. A geração Y, esse pessoal que está hoje aí na faixa de 30 anos, que está chegando na liderança das instituições, eles são uma geração diferente de nós que somos geração X. Ah, Roberto, mas cada geração é diferente. Cada geração tem sua característica. É verdade. Mas nunca as diferenças foram tão grandes. E a tendência é ficarem maiores. Mas o impacto hoje é o impacto dessa geração Y chegando na liderança. E por quê? Porque é uma geração que busca propósito. Diferente da geração anterior, que transferia o propósito para um momento de lazer. A nossa geração ela foi educada para buscar um emprego estável, para buscar o crescimento profissional, para buscar o desenvolvimento de uma carreira. Nós não fomos educados para buscar propósito de vida. E essa geração Y, essa geração mais nova, ela vem radicalmente buscando propósito. E é uma geração muito mais fluida, menos dura, uma geração que se adapta mais fácil, uma geração que se... O termo é esse, ela é fluida, ela escorrega, ela passa pela mão, então é uma geração muito mais maleável. Em compensação, ela é completamente tecnológica. É uma geração que nasceu digital. Se nós olharmos essa geração, 20 anos atrás, quando houve o boom da tecnologia nos últimos 10 anos, essa geração pegou isso e incorporou na sua forma de vida. E aí o que acontece? Ela nasceu digital, é uma geração completamente conectada. E nós vemos isso, e nós da geração X estamos sofrendo o impacto disso na nossa mudança de hábito. Observem, por exemplo, como diminuiu a quantidade de ligação telefônica. Hoje todo mundo fala pelo WhatsApp. Hoje todo mundo fala pelas mensagens instantâneas. E isso impactou fortemente o negócio, por exemplo, das companhias telefônicas. E essa mudança de hábito que essa geração tem, essa geração altamente conectada. Uma outra característica, é uma geração que vem muito acostumada com relações virtuais. É uma relação que tem 10 amigos reais e 1000 amigos virtuais, onde ela fala no Facebook, onde ela fala no WhatsApp, onde ela fala nas redes sociais. E isso muda o jogo, porque ela vem conectada, está falando no WhatsApp, está falando nas redes sociais, faz parte do dia a dia, e ao mesmo tempo ela está conectada com meio mundo de gente, num ambiente que não favorece, que é o ambiente do hospital, o ambiente de uma clínica. E uma outra característica muito forte é uma geração que quer tudo mais rápido. Não aceita mais aquela ideia de entrar numa empresa e passar 10 anos, e passar 20 anos, 30 anos e se aposentar na mesma empresa. É uma geração que 1, 2 anos não viu o resultado, não viu uma promoção, não viu um desenvolvimento, pá, vai embora. E uma outra característica desse ir embora não pensa muito para ir embora,
Porque, em geral, mora com os pais, tem um custo baixo, não tem um padrão de vida ainda que seja extremamente custoso, juntou um dinheirinho, tem hábitos baratos. Então, assim, troca de trabalho, de emprego com uma velocidade, com uma facilidade incrível. E aí tem uma fala que é interessante, que eu ouço muito, é o pessoal mais velho, o pessoal geração X, me dizer: essa meninada não tem compromisso com a organização. E aí eu pergunto sempre: e a organização tem compromisso com ele? Qual é a sua ideia de compromisso? Compromisso é toda vez que você precisa, ele estar disponível, e toda vez que ele precisa, não ter a disponibilidade? Compromisso é cumprir a lei e não dar nada em troca? O que é compromisso? Qual é o compromisso que nós estamos exigindo? E aí nós vemos o pessoal que, quando dá 5 horas da tarde, simplesmente vai embora. E o trabalho fica para amanhã. Por quê? Porque ele tem que ir para a academia, porque ele tem que ir para a faculdade, porque ele tem que namorar. E esse é o sentido. Agora, quando eu pergunto para esse mesmo pessoal qual é o propósito pelo qual as pessoas estão trabalhando, porque essa geração, ela não é o tipo da geração que está disposta a trocar trabalho por um contra-cheque no final do mês e simplesmente deixar para ser feliz nas horas vagas. É uma geração que quer ser feliz por inteiro, na vida, no trabalho, na família, no lazer. Não quer deixar a felicidade para ser encontrada quando voltar para casa. E aí a busca de propósito, ela começa a fazer todo sentido, porque o propósito direciona e faz com que você tenha uma perspectiva de amanhã, de construir um mundo melhor. E nós da saúde trabalhamos sempre por um propósito muito nobre, mas pouquíssimas organizações conseguem transmitir esse propósito para seu corpo de colaboradores. E aí vem a história do sem compromisso, que é horrível de se ouvir. Uma outra característica interessante dessa geração é que ela busca mais autonomia. Ela quer autonomia e independência. Ela não quer ser tutelada o tempo todo. Ela aprendeu a pensar, ela aprendeu a fazer perguntas, ela aprendeu a buscar, ela quer experimentar. E nós vamos ter que descobrir como proporcionar tudo isso dentro de um hospital, que é um ambiente que é restritivo para determinadas experimentações, principalmente na área clínica assistencial, mas que nós podemos fazer muita experimentação na área de gestão. E, inclusive, na própria área clínica assistencial, nós temos que preparar o nosso hospital, e cada vez mais, para ser um hospital que aprende, que inova, que corre atrás, que está na frente. E isso tem a ver não só com o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, mas também com o modelo mental de experimentação. Porque nós podemos experimentar, por exemplo, nos processos assistenciais, não necessariamente na relação direta com o paciente no primeiro momento. E essa independência, essa autonomia, nós temos que ir cada vez mais ampliando os limites disso. Outra questão importante é que é uma geração preocupada com qualidade de vida. Não quer aquele modelo que nós fomos educados, ainda bem que eu nunca acreditei nisso, graças a Deus, de que eu vou trabalhar, vou me matar, vou me acabar todo, porque quando eu me aposentar eu vou ser feliz e vou ter uma vida boa. Quem está afim disso? Esquece. Nós estamos afim de ser feliz hoje. E essa geração, e isso eu aprendi com eles e tenho aprendido cada dia mais a conviver com essa turma, que é qualidade de vida é importante. Mais ainda, qualidade de vida é um conceito que cada um tem o seu. Não é necessariamente o que é qualidade de vida para mim, é qualidade de vida para o outro. E nós temos que entender isso e começar esse envolvimento com propósito, com conexão, com tecnologia, com autonomia, porque isso vai gerar o compromisso. Talvez nós nunca vamos conseguir o compromisso com a organização, mas eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos conseguir um grande compromisso com o trabalho, com a atividade, com o propósito e com a meta que foi colocada. E aí a pergunta é, como utilizar o melhor desses dois mundos? Como gerenciar esses profissionais da melhor forma possível, trazendo toda a experiência que nós, um pouco mais velhos, acumulamos,
e juntar com a energia, com essa forma nova de entender o mundo, de encarar o mundo e de querer mudar o mundo. Esse é o nosso grande desafio, um desafio gigantesco que nós temos que compatibilizar a cada momento e acabar com essa história de choque de gerações. Nós temos que ter a complementação das gerações, uma geração complementando a outra. E aí vem mais uma mudança do cenário externo, a transformação digital na saúde. E a transformação digital, pessoal, não é na saúde. O mundo está se transformando digitalmente. Eu tenho, inclusive, um vídeo que eu recomendo a vocês, quando acabar aqui, assistam no canal, onde eu falo dos 6Ds do crescimento exponencial, que eu explico como se dá essa questão do digitalizar e como isso entra no dia a dia da sociedade. Mas na saúde, a transformação digital não é comprar a nova versão que o fornecedor está lhe dizendo que você precisa comprar. É repensar. É repensar os nossos processos, é repensar a saúde com o cliente no centro. E observem que eu não estou falando de paciente, eu estou falando de cliente. Por quê? Porque o cliente, ele é muito mais do que o paciente. O paciente, ele quer ser curado, ele quer ser tratado. O cliente, ele quer ser bem atendido, ele quer um atendimento rápido, ele quer um atendimento humano, ele quer um atendimento de qualidade, ele quer muito mais do que só ser bem atendido. E a nossa relação, quando nós pensamos no cliente, envolve não só o paciente, mas toda a sua família que está em volta. Por quê? Porque o sentimento de bom atendimento passa pelo acompanhante, passa pelo momento da visita, passa por esse conjunto de relações que nós temos com o nosso cliente a cada momento, desde a ligação para a marcação da consulta ou do procedimento, até o momento da alta, pensando ainda que nós podemos ter uma relação futura com ele, de uma ligação, um SMS, um zap, perguntando se ele está bem, se ele melhorou, se ele está precisando de alguma coisa. Nós temos que desmistificar essa questão do paciente, apenas tratamento e cura ali, o que o paciente quer ser curado, para ampliar nossa visão e pensar no cliente. Como nós da saúde vamos nos relacionar a cada momento com o nosso cliente. E aí nós temos o efeito informatização da saúde. Informatização foi o que aconteceu nos últimos 20 anos. Por quê? A saúde se informatizou sem evoluir. Ela simplesmente automatizou os processos que fazia manual. Então, nós fazemos hoje a mesma coisa que fazíamos 10 anos atrás, mais rápido. E aí entraram os sistemas financeiro, contábil, faturamento, suprimentos e, mais recentemente, o prontuário eletrônico. Mas que também não tem foco no paciente, ele tem foco nos registros. O prontuário eletrônico hoje, ele é um repositório dos registros clínicos de saúde. Olhem que mudança nós temos que pensar para transformar. Enquanto a nossa relação, vou pegar alguns exemplos, com o banco mudou, a nossa relação com o varejo mudou, quem vai mais? Ah, eu quero comprar uma geladeira, eu quero comprar uma televisão. Quem vai mais na loja comprar? Ninguém. Você vai na loja para o showroom, porque você vai comprar na internet. Então, a nossa relação com o varejo mudou. A nossa relação com o banco mudou. Quem vai mais em banco hoje? Quem vai em banco é boy e quem não tem o que fazer. A nossa relação com o banco mudou completamente. E não é só porque ele nos proporcionou o autoatendimento, seja no caixa eletrônico, ou seja no smartphone ou no computador. É porque a relação mudou. Hoje, se eu perguntar a vocês quem é o seu gerente no banco, é capaz de ninguém saber. Eu, por exemplo, não sei quem é o meu. Não tenho a menor ideia quem é. Por quê? Porque simplesmente eu não tenho relação física com o banco. A minha relação com o banco era completamente digital. Até porque, o que é que aconteceu? O dinheiro virou digital. Então,
cada vez menos se usa cédulas de papel, dinheiro analógico. Cada vez menos se precisa do banco clássico, aquele que gerencia o dinheiro analógico. Hoje nós temos uma relação digital que, se a conta está num banco pela internet, que eu abri a conta hoje e transferi o dinheiro para lá e não sei nem onde é que ele está, ou se a conta está no Santander, Bradesco e Itaú, para mim é completamente irrelevante, eu quero a disponibilidade. E é essa transformação que a saúde não fez. A saúde simplesmente se informatizou, no sentido clássico. E qual é o sentido clássico? Automatizou os seus processos, pensando em ganhos de eficiência que, por sinal, não teve ou teve muito pouco em relação ao que foi investido no processo de informatização nos últimos 20 anos. Então, o que é a transformação da saúde? E aí nós temos uma curva aqui, pessoal, que é muito legal. Observem essa relação do uso da tecnologia com o custo. A saúde é o único setor da economia em que a lei de Moore não funciona. A lei de Moore, ela é aquela lei estabelecida por Gordon Moore na década de 70, que diz que os processadores, e vamos generalizar para a tecnologia, vai dobrar de capacidade a cada 18 meses e reduzir o custo à metade. Na saúde, quanto mais tecnologia existe, mais caro fica. Vocês acreditam que o tomógrafo da próxima geração vai ser mais barato? Não vai. Aí o equipamento fica mais caro, o medicamento fica mais caro, o custo da realização do exame fica mais caro. Mas, olha só, existe uma perspectiva, a partir aí por volta de 2020, dessa curva se inverter. E por que essa curva vai se inverter? Ah, Roberto, o tomógrafo vai ficar mais barato? Não vai. O aparelho de ressonância vai ficar mais barato? Não vai. O ultrassom vai ficar mais barato? Não vai. O antibiótico de 59ª geração vai ficar mais barato? Também não vai. Se nada disso vai ficar mais barato, como é que a saúde vai ficar mais barato? Vamos ver. Mantenham essa pergunta na cabeça. Se os atores atuais, a indústria, não vai fazer ficar mais barato, como é que o custo saúde vai ficar mais barato? Vamos olhar agora as tecnologias que estão por trás da transformação digital. E aqui eu não vou explicar cada tecnologia, mas vou falar para vocês de todas elas, e elas estão todas no dia a dia de vocês. Olha só. Primeiro, Big Data. Hoje, pessoal, Big Data está na vida da gente. Todos os registros que nós geramos estão alimentando um Big Data em algum lugar do mundo. Seja no banco, seja na empresa de varejo, seja onde for, isso está alimentando um grande banco de dados. Dentro do hospital de vocês, muito provavelmente, vocês estão muito próximos de um Big Data. Por quê? Porque vocês têm Oracle, tem SQL Server, que é só uma extensãozinha, e ele já permite armazenar esses volumes absurdos de dados. E quando eu falo dado, hoje nós pensamos somente o dado clínico. Mas vamos ver que tipo de outros dados. Pense assim, todos os prontuários, todos os tratamentos, todos os resultados de exames, tudo junto, que eu já fiz a vida toda ou vou fazer no resto da minha vida. E aí vem uma outra tecnologia muito interessante também, que é a inteligência artificial, que é a capacidade de processar com inteligência, não de forma mecânica apenas, e aprender com esses dados. Exemplos. Hoje, o diagnóstico de alguns tipos de câncer já é dado com mais eficiência do que os melhores médicos dão. E se o diagnóstico de câncer é dado com essa eficiência toda, pessoal, vocês acham que o diagnóstico de gripe vai demorar muito para um computador estar dando para a gente? O diagnóstico de Zika? O diagnóstico de qualquer doença dessa mais básica? Não vai, pessoal. Cada vez mais a inteligência artificial vai fazer parte da nossa vida. E no diagnóstico clínico, ela vai chegar com uma velocidade avassaladora. Por quê? Porque a base para que ela possa existir é um grande volume de dados digitalizados para eu treinar o robô. Olha o Big Data funcionando.
A partir do momento que eu armazeno esses dados, eu consigo utilizá-los como insumo para alimentar o robô. E isso está sendo utilizado muito fortemente, por exemplo, nos exames de imagem, na radiologia clínica. Cada vez mais robôs estão sendo treinados com as imagens feitas para identificar e diagnosticar o que aquela imagem representa. Então, nós temos aí, começando isso, todo mundo ouvindo falar, todo mundo ainda... é o Watson da IBM, foi uma experiência... Pessoal, isso daqui a pouco vai estar no notebook de todo mundo. Isso vai ser um acesso pela internet. Isso vai ser um formulário que nós vamos preencher, juntar com escaneamento. Enquanto não for digital, vai demorar pouco do resultado dos exames, e ele vai inferir e vai dar um diagnóstico. Roberto, mas isso o CRM não vai deixar. É verdade. Mas pensem nisso. Quando a sociedade compra uma tecnologia, não existe onda que consiga ser contra. Então, vai ter briga, vai ter confusão, mas vai chegar. E vai chegar inicialmente como suporte ao médico. Não vai chegar para mim, que não sou médico, que sou leigo. Ela vai chegar como suporte ao médico. Aí, daqui a alguns anos, o médico só vai assinar. Aí alguém vai ter a ideia de perguntar, por que não pode oferecer isso para a população? Mas o CRM não vai deixar. Mas e se o serviço estiver na China? E se o banco de dados e o serviço estiver hospedado na Austrália, nos Estados Unidos, no Japão, aonde quer que seja? Não tem como voltar atrás. Para ilustrar mais um pouquinho, nós temos o quê? O mapeamento genético, que nos Estados Unidos já pode ser feito por $99 e baixando o preço. Então, imagina, eu tenho todos os meus dados clínicos armazenados, eu tenho os resultados de exame que eu fiz, eu tenho meu mapeamento genético que indica possíveis morbidades que eu posso vir a ter ou desenvolver. Isso sendo processado por uma inteligência artificial que está ali o tempo todo processando de forma ativa e me informando se existia alguma perspectiva de anormalidade, vamos chamar assim, na minha condição clínica. E olhe que ainda não acabou. Nós ainda temos os wearables, que vão nos monitorar 24 horas por dia. São as pulseirinhas, os reloginhos e, pessoal, daqui a poucos anos, as roupas vão nos monitorar. Hoje, se vocês pegarem, cada um de vocês que está aqui agora, e pegar seu telefone celular, seja ele Android ou iOS, vocês vão ver que já tem um app da saúde. Entrem nesse app e olhem o que ele já monitora de você. Ele já monitora quantos passos você deu, quanto você dormiu. Ele conhece seus hábitos todos, pessoal. E junte isso com o Waze, junte isso com o Google Maps e com esses aplicativos de localização. Eles conhecem seus hábitos. E com um detalhe importante, eles não esquecem. Absolutamente, nós esquecemos. Eu esqueço o que eu fiz semana passada. Eles não esquecem. E nós vamos ser cada vez mais monitorados sem perceber, voluntária ou involuntariamente. E isso vai alimentar o Big Data, que vai juntar com o mapeamento genético, que vai ser processado pela inteligência artificial e que vai começar a ter padrões. E aí nós temos a tal da internet das coisas. Tudo interligado e tudo mandando informação. Imagina que daqui a poucos anos, talvez menos de 10 anos, a nossa geladeira vai monitorar o que a gente come. O liquidificador vai monitorar quantas calorias estão sendo batidas ali. É o grande irmão. E nós não temos como fugir disso. E pensar nisso, pensar nessas tecnologias, é realmente pensar o futuro da saúde. E aí nós temos o quê? O IBM Watson representando a computação cognitiva, que é o que tem de mais moderno hoje, não é o fim, é só uma parte ainda. Nós temos vários tipos de processadores diferentes sendo desenvolvidos, novas tecnologias, mas juntando tudo isso, processando tudo isso para produzir saúde. E, pessoal, isso é assustador, porque quem é que está por trás
dessa tecnologia? Quem é que está por trás desse movimento? São essas empresas. É Google, é Amazon, é Microsoft, é IBM, é Facebook, é Apple, que são as empresas que já estão nos monitorando. Observem que eles não vão nos monitorar, eles já nos monitoram. Eles só não têm acesso completo ainda aos nossos dados de saúde. Mas hoje, quando nós pegamos Apple, 1,5 bilhão de investimento em saúde por ano. Amazon, 1 bilhão. Google, 1,5 bilhão. São investimentos bilionários que estão sendo feitos somente na vertical saúde. E com um olhar completamente disruptivo, porque eles não estão preocupados com a indústria clássica de criar tratamentos para curar a doença. O mercado deles não é quem está doente, o mercado deles é toda a população mundial. E eu enxergo, daqui a poucos anos, o setor de saúde, como nós conhecemos hoje, como um negócio de nicho. É o nicho de quem precisa de tratamento. E o mercado vai estar onde? O mercado vai estar em conseguir criar valor e cobrar para quem não está doente e fazer com que ele não fique doente. Quem de nós não pagaria $9,99 para que o Google, a Apple, a Microsoft, a Amazon monitorasse a nossa saúde e começasse a nos dar insights, inputs, avaliasse o nosso risco online? Ah, Roberto, isso é perda da privacidade, é perda da individualidade, pessoal, é perda do que vocês quiserem, mas é fato. Isso aí você pode chamar o que você quiser. É fato, não tem volta. Essas empresas estão investindo em aumentar a longevidade com qualidade de vida, estão investindo em manter a qualidade de vida e monitorar todo mundo. E aí saiu, mês passado, se não me falha a memória, foi assinada a Lei de Proteção de Dados, que tem um impacto significativo na saúde. Eu vou até, já gravei um vídeo sobre isso, está no canal, tem alguns textos que já publicamos, vale a pena vocês darem uma olhada. Mas uma das possibilidades que essa lei traz é a portabilidade do dado de saúde. Olha que coisa louca. Se o dado é digital e ele é de minha propriedade, eu posso escolher para onde eu quero mandar. Aí imagina que uma dessas empresas, Google, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, cria um serviço de monitoramento da saúde. Quando eu estiver saindo do hospital, ou os clientes, quando estiver saindo do hospital, ele vai dizer o seguinte, olha, eu autorizo pegar o meu prontuário e mandar para a Apple. Plim! Mandou. Olha que coisa louca. O prontuário que hoje é um registro do hospital, apesar de ser propriedade do paciente, do cliente, agora vai ser portável em algum momento do futuro próximo e vai alimentar tudo isso. E o que é que vai acontecer com isso? O foco vai deixar de ser tratamento e cura e vai passar a ser prevenção e promoção da saúde. Eu saio de um mercado de quem está doente e vou para um mercado simplesmente do mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas, que eu posso me dar ao luxo de cobrar $9, $19, $29, e essa população vai me pagar por esse serviço. Feliz da vida. Feliz da vida. Tá certo? Onde é que isso vai parar, pessoal? Não tenho a menor ideia. Difícil saber, mas é um fato que nós vamos passar por esse momento, porque esses serviços serão oferecidos muito, muito, muito em breve. Então, se essas empresas já colocaram os celulares que andam conosco 24 horas por dia, exceto quando estamos dormindo e ele está na cabeceira e pela falta de movimento, a empresa sabe que nós estamos dormindo. Então, ele monitora, inclusive, o momento que nós estamos dormindo. Olha que poder essas corporações vão ter sobre a população, sobre o mundo. Mas é fato, não dá para não pensar nisso. E, mais ainda, nós como profissionais, esse processo de mudança
como eu falei, vai gerar um caminhão de oportunidades para quem estiver preparado, para quem estiver com as habilidades e competências corretas, com as habilidades e competências que o mercado vai demandar e já está começando a demandar. E aí eu queria que vocês fizessem um exercício de pensar a sua vida profissional diante desse cenário tecnológico de transformação de modelo de remuneração, de monetização, de transformação do SUS. Quanta coisa está acontecendo junto ao mesmo tempo e nós aqui não podemos só olhar para baixo, enfiar a cabeça na terra e fingir que tudo isso não está acontecendo. Tem um caminhão de oportunidade que vai estar na nossa frente. Por quê? Porque as instituições serão obrigadas a se transformar. Não é uma opção. Muitas não vão conseguir, verdade. Outras vão conseguir, verdade. Outras novas vão nascer já transformadas, verdade. E nessas novas não vai ter lugar para o profissional que não estiver atualizado. Não vai ter lugar para o profissional que só pensar a sua atividade técnica sem olhar para o mundo à sua volta. E para completar as mudanças do cenário externo, nós temos a consolidação da saúde. Olha como foi rápido. Ano 2000, início da consolidação dos laboratórios. Aí passam-se 11 anos consolidando o laboratório. 2011, o BTG entra no jogo e adquire a Redditor. 2012, United adquire a Amil. Olhem, apenas 7 anos atrás. E se vocês olharem, 7 anos parece pouco tempo. 10 anos atrás, pessoal, 20 de junho de 2007, 11 anos atrás, nascia o iPhone, nascia o conceito de smartphone como nós conhecemos hoje. 1 minuto de silêncio. Quem consegue imaginar a vida sem um smartphone hoje? Só tem 10 anos. Só tem 10 anos. 2014, Bain Capital adquire Notre Dame Intermédica. 2, 3 meses atrás, Notre Dame vai para a Bolsa, capta 2,5 bi. Semana passada, compra Greenline, 1 bilhão e 200. É muita mudança, estão comprando tudo. 2011, BTG compra Redditor, 4 hospitais. Atualmente, 39 hospitais, até onde eu vi a última palestra deles. Se duvidar, já tem mais, porque eles compram praticamente um a cada 15 dias, a cada semana. A coisa está encorpando forte. 2015, o presidente assina uma medida provisória permitindo dinheiro externo na saúde. O que era centenas de milhões vira bilhões. Bilhões de reais entram no mercado de saúde. Ah, Roberto, você está sendo exagerando. Exemplo. Abertura do capital, Apvida. Captou 3,5 bi. 15 dias antes, abertura do capital Notre Dame Intermédica. Captou 2,5 bi. Em 15 dias, entraram 6 bilhões de reais em 2 operações no mercado da saúde. Em 15 dias. Eu estou falando aqui de compras que vinham acontecendo nos últimos 18 anos. Mais fortemente nos últimos 7 anos. Pessoal, o jogo deixou de ser jogo de gente pequena, de amador, e passou a ser jogo de profissional. Talvez vocês trabalhem em uma instituição que foi comprada, talvez vocês trabalhem numa instituição que está comprando, talvez vocês trabalhem numa instituição que ainda não foi comprada, nem está comprando. Isso impacta o mercado inteiro. O problema não é só de quem está comprando e quem foi comprado. O mercado inteiro, quando a instituição é comprada numa cidade, em 12 meses o mercado inteiro dá uma reviravolta. E aí o que é que está acontecendo agora? De 2011 a 2017, eles disputavam o que eram chamados bons ativos, os grandes hospitais. Ainda existem, estão sendo disputados a peso de ouro. Mas hoje, eles já estão comprando hospitais com 100 leitos, 120 leitos. Às vezes, 70, 80 leitos. Então, a briga pelos ativos está se deslocando para os pequenos e médios hospitais.
E isso está mudando o jogo nas grandes cidades. E logo, logo vai impactar as cidades menores também. É uma mudança completa. Aí o que aconteceu? Eu fui perguntar para o pessoal dos fundos o que é que eles estão vendo, o que é que eles estão enxergando nisso. E o que é que esses grupos estão vendo? Olha só, mercado. O Brasil tem 208 aproximadamente milhões de habitantes. Olha a pirâmide etária do Brasil, 1980 a 2050. O país está envelhecendo. Nós éramos um país de jovens, estamos nos tornando um país de velhos. E o que é pior? Velhos pobres. Porque o Brasil está ficando velho sem ficar rico. E na história recente, se você olhar economicamente, os países que envelheceram são os países de primeiro mundo, que ficaram ricos antes de ficar velho. E nós do terceiro mundo estamos ficando ricos, ou estamos ficando pobres e velhos. Então, isso vai gerar um mercado absurdo em tratamento e cura. Por quê? Porque o mercado de saúde somos todos nós, são os 208 milhões. Outra característica, olha só esse gráfico. Ano 2000, população brasileira com acesso a plano de saúde, 15 milhões em torno. Ano 2015, um respiro de crescimento, 45 milhões. E isso ainda representa menos de 25% da população brasileira. É muito pouca gente que tem plano de saúde. Então, o que é que nós temos? Uma possibilidade ainda enxergando que nós somos um país pobre, 50% da população é e será, no curto e médio prazo, SUS dependente, nós temos aí uma possibilidade de incorporação no sistema de mais 50 milhões de pessoas. É muita gente. Ah, mas o Brasil está passando por uma crise. Pessoal, eu tenho 50 anos, já vivi umas 10 crises. Então, a história econômica do nosso país é crise, crescimento. Crise, crescimento. Em algum momento, num futuro próximo, vai ter um novo ciclo de crescimento. E num futuro, um pouquinho depois, outra crise. Essa, infelizmente, é a história do Brasil. E esse número vai crescer de novo. Outra característica interessante, nós temos uma fonte pagadora segura. Imagina se nós fôssemos uma loja de varejo, um banco, uma empresa de comércio, qualquer coisa que a gente tivesse que negociar com o nosso cliente 1 a 1. A gente ia ficar louco. Mas nós negociamos com as fontes pagadoras, que são as seguradoras e as operadoras de saúde. Então, apesar de ser uma negociação difícil, que nos aperta, complicada, mas melhor negociar com 10 que negociar com 5 mil. E aí agora, os players atuais. Quando esses grupos econômicos, que vêm com uma gestão pensando diferente, com dinheiro, olham para dentro dos hospitais atuais, o que é que eles veem? Vou contar para vocês o que eles me falaram. Eles veem uma rígida estrutura hierárquica vertical, na boa, coisa do século XX, não é final do século XX. Áreas internas que não conversam entre si, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Século XIX. Feudos. Essa palavra vem do feudalismo, Idade Média. E nós ainda encontramos dentro dos hospitais... Não, ali é a área de fulano, ninguém mexe. Isso gera o quê? Ineficiência. Ineficiência no processo. Ineficiência no resultado. Por quê? Baixa produtividade, cada um só olhando para a sua atividade, não olhando o todo. Muito desperdício. Quanto nos hospitais de vocês se perde por falta de lançamento na conta, desperdício de tempo, desperdício de recurso. Quanto se perde? E esses são só alguns exemplos. É um setor que não coopera entre si. Então, numa cidade tem 3 hospitais, ou numa região tem 3, 4, 5 hospitais, esses hospitais não sentam na mesa para cooperar. É cada um por si, Deus por todos. E aí o que é que acontece? É a reinvenção da roda em cada instituição. Isso custa, gera ineficiência, gera baixa produtividade, gera desperdício. Em geral,
um alto índice de endividamento, seja ele filantrópico ou privado. Os hospitais estão endividados. Eu tenho andado esse Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, todo mundo endividado. Ah, Roberto, mas nós temos aqui o Einstein, o Sírio, o 9 de julho, o Oswaldo Cruz. Pessoal, esquece. Esses hospitais não são Brasil. Onde eles estivessem, eles seriam o que são. Vamos olhar a saúde do Brasil. É o hospital médio, é o hospital pequeno, é o hospital filantrópico, que está todo mundo endividado. Baixo poder de negociação com as operadoras. Vocês acham que quando a Redditor senta para negociar com a operadora, é igual quando o seu hospital senta para negociar com a operadora sozinho? Num caso e no outro, quem é que manda na negociação? Ah, é porque é uma rede rica? Também, mas é porque tem volume. Uma coisa é negociar 1 a 1, outra coisa é negociar 20, 30, 40, 50. Aí vem, os hospitais não cooperam, negocia sozinho. E quando vão cooperar, ainda fazem tudo errado. Aí o CAD entra e diz que é formação de cartel. Tem solução para isso? Claro que tem solução para isso, inclusive solução jurídica para isso. É só explorar e buscar formas de cooperação. Baixo nível de profissionalização da gestão. Quem é o gestor no hospital de vocês é o melhor técnico. E aí, como gestor, ele é um excelente técnico. Tem exceções? Claro que tem exceções. É a regra? Não. Essa não é a regra. A regra é que todo foco na assistência, pouco foco na gestão. Todo foco na assistência, quando eu vou promover alguém, eu promovo o melhor técnico. O melhor técnico nem sempre é um melhor gestor. E um baixo índice de informatização. Então, o que acontece? Os hospitais compraram sistemas nos últimos 20 anos, eu posso falar de cadeira, porque eu entreguei mais de 300, e utiliza 30%, quando muito 40% do recurso que tem, seja ele qualquer sistema, MV, Tazi, Salux, Pixion, não interessa, qualquer um, o Align, qualquer um, você vai lá analisar o hospital, o que ele usa de potencial do sistema que ele tem, 30%, 40%, baixíssimo índice de informatização. E a informatização é focada sempre na operação, nunca no resultado para o cliente. Então, todos esses problemas somados a um setor que não se conhece, não tem números, não tem benchmark, não tem com quem se comparar, não consegue apurar números internos, somem. Olhem agora para a instituição de vocês e vejam qual desses fatores afetam vocês e somem com as mudanças do cenário externo. E aí me respondam, é ou não é a tempestade perfeita na saúde? E como toda tempestade, como toda mudança, vai surgir oportunidade. Oportunidade que vai ser capturada por quem estiver preparado, profissionalmente e institucionalmente. As instituições que estiverem preparadas, elas vão capturar muito mais valor do que aquelas que não estão. E os profissionais que estiverem preparados vão capturar muito mais valor do que aqueles que não estão. Isso é fato. Não dá mais para pensar o hospital hoje com o paradigma do século XX, com o paradigma do século XIX. E o que é um hospital hoje? É uma instituição do século XIX, cheia de gente do século XX, tentando se transformar no século XXI. Isso é o que nós vemos todos os dias. E essa conta, cada dia, fica mais apertada. Por quê? Porque o mundo está mudando numa velocidade incrível. E nós temos que preparar as nossas instituições e nós temos que nos preparar enquanto profissionais. Inclusive para poder preparar as nossas instituições. Por quê? Porque o poder de automação, a capacidade e a potencialidade de automação dentro de um hospital é muito baixa. Nós não temos como pensar numa fábrica altamente automatizada. Não temos. O que é que nós conseguimos automatizar? Exames. Grande coisa. Ganhamos muito, mas é pouco. A relação paciente-profissional, ela é uma relação pessoal. E nós temos que enxergar isso como uma grande oportunidade para fazer uma transformação e nos transformar primeiro. E esse é o meu desafio. Eu tenho trabalhado muito, tenho ido a muitos lugares, tenho conversado com muita gente para sensibilizar as pessoas e as instituições da necessidade
de aumentar a sua maturidade como gestor e da instituição, para focar em resultado, para focar em benefício para o paciente e para a instituição. E qual é o resultado de tudo isso? Baixa maturidade de gestão. Mas, na prática, Roberto, o que é que isso acontece? Nós fizemos uma pesquisa recentemente. Pessoal, entre 8% e 15% do faturamento médio dos hospitais vai pelo ralo todo mês em ineficiência. Pense você, quanto fatura a sua instituição? 5 milhões? 10 milhões? 3 milhões por mês? 20 milhões? Calcule aí, um número médio para facilitar a nossa conta. 10% está indo para o ralo na ineficiência dos processos, na ineficiência do modelo. É muito dinheiro sendo jogado fora todo mês e as instituições se endividando cada vez mais para sustentar um modelo que não tem mais sustentação. Precisa mudar. E nós chegamos na hora de, como profissionais, induzir essa mudança. E essa mudança é o cerne do processo de evolução da maturidade de gestão. Por quê? Porque não tem fórmula mágica. Não vai ter, como teve nos últimos 20 anos, um fornecedor lhe dizendo assim, olha, você, para aumentar a sua maturidade de gestão, o que é que você faz? Você compra a versão mais nova do meu sistema. Você fez isso 20 anos. Resolveu? Não resolveu. Melhorou, mas resolveu? Não resolveu. Ah, mas se eu não tivesse feito isso, eu estava muito pior. Com certeza. Certeza absoluta. Mas resolveu? Não resolveu. Então, o que é que nós temos? Nós temos um modelo que precisa ser transformado, não é melhorado. E qual é a grande questão? A grande questão é como me preparar e preparar a minha instituição para esse futuro que bate à minha porta. O futuro já chegou. É o futuro do presente. Então, está aqui. Está todo dia eu estou sendo bombardeado pelo futuro. E aí, o que é que acontece? Olha como o futuro chega rápido. 10 anos atrás, o melhor telefone que nós tínhamos era o corporativo. O melhor computador que nós tínhamos era o da empresa. A melhor internet que nós tínhamos era da empresa. Hoje, pessoal, qual é o telefone que é melhor? É o seu ou é o corporativo? Qual é a internet que é melhor? É a da sua casa ou é a do hospital? Qual é o computador que é melhor? É seu notebook? Ou é o computador que você trabalha no hospital? Inverteu. A tecnologia melhor, mais nova e de melhor qualidade, está chegando primeiro na nossa pessoa física e depois na nossa pessoa jurídica. Então, o que é que acontece? Nós estamos tendo acesso a toda essa tecnologia antes das empresas. E aí você sai de casa, num carro com Bluetooth, direção eletrônica, airbag eletrônico, tudo eletrônico, liga seu Spotify, faz uma consulta no seu banco, usa tudo no seu smartphone, está conectadíssimo no século XXI, e aí entra no hospital e vai trabalhar no século XX. Todo dia você faz isso, se transporta do século XXI para o século XX. E o que é pior, sabe o que é? Você ainda acha normal? Como é que pode? Nós temos que trabalhar para atualizar nossas instituições. Por quê? Porque o nosso modelo mental já mudou, mas nós ainda estamos divididos. No trabalho é século XX, na minha vida é século XXI. Só que essa geração Y que está chegando aí, pessoal, não funciona dessa forma, não. Ele quer ser século XXI em todos os aspectos da sua vida. E nós precisamos nos transformar para entender isso, porque eles são o futuro do presente. E se nós não nos atualizarmos, nós vamos ser o passado do passado. E não vai ter nem futuro do pretérito. É o passado do passado. E aí, qual é a solução e o caminho? Aumentar a maturidade de gestão da instituição e minha como gestor. E eu tenho que pensar nas duas coisas, porque uma está diretamente relacionada à outra. Se partir da liderança da instituição que eu trabalho a mudança, eu tenho que me atualizar. Se não partir, eu tenho que me atualizar para influenciar na mudança. Ah, Roberto, mas a instituição que eu quero
que o trabalho não quer mudar, você vai fazer o quê? Vai ficar com essa pedra amarrado no seu pé, indo para o fundo, ou vai pegar a mão no balão da tecnologia e vai subir para o céu? Você vai escolher. Eu vou continuar sendo um profissional do século XX com resquícios do século XIX, ou eu vou ser um profissional do século XXI? Que instituição eu vou construir? E, pessoal, na boa, não tem muita opção não, viu? Porque a mudança vai acontecer. Quer a gente queira, quer não. Essa turma nova aí, essa garotada, vai empurrar a mudança. E nós temos que preparar o ambiente para que eles possam fazer essa mudança com muito mais naturalidade. E esse é o nosso papel como gestor. E o que vem a ser maturidade de gestão? A maturidade de gestão é um conceito etéreo. É igual fofo. Explica para mim o que é fofo. Aí você começa a pegar, eu estou aqui pegando. Fofo. Não, não é fofo. Não é etéreo. Maturidade de gestão é ter pessoas qualificadas e capacitadas para utilizar a tecnologia com bons e sólidos processos para a execução da estratégia definida, aliada a um sistema de governança que permita o acompanhamento e controle da organização e dos projetos definidos. Isso é maturidade de gestão. Ponto. Então, maturidade de gestão envolve 5 elementos: governança, estratégia, tecnologia, processos e pessoas. E é uma escadinha. Pode ser evoluído. E, inclusive, pode ser acelerado. Não só evoluído. Ah, Roberto, então eu quero acelerar. Eu quero passar do nível 1 inicial para o nível 5, otimizado. Pode? Não. Não pode. Vou conseguir isso? Não. Vai quebrar a cara. Mas eu não preciso passar 5 anos no inicial, 5 anos no definido, 5 anos no padronizado, 5 anos no gerenciado e 5 anos no otimizado. Eu posso passar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos em cada um. Eu posso passar 1 ano no primeiro, 2 anos no segundo. Eu posso acelerar este processo. Por quê? Porque a maturidade de gestão, pessoal, é um processo de transformação de pessoas que vão transformar a instituição. Essa transformação é que é significativa. Essa transformação é que nós precisamos fazer. E como é que nós vamos fazer essa transformação? Nos transformando primeiro. Essa é a grande pegada do negócio. A transformação, ela é de dentro para fora. As tecnologias estão nos impactando de fora para dentro. O mundo está mudando de fora para dentro. Mas a evolução da maturidade de gestão, ela tem que acontecer de dentro para fora. Se alguém chegar aí para vocês e disser: trouxe a pílula mágica, vou lhe vender maturidade de gestão, pelo amor de Deus, bote para correr. Sem pena, sem dó nem piedade, porque ele está querendo te enganar. Isso não é possível. Mas o que é possível? Trabalharmos governança, trabalharmos estratégia, trabalharmos tecnologia, trabalharmos processo, trabalharmos pessoas e evoluirmos as pessoas, e as pessoas evoluem a maturidade de gestão da instituição. As pessoas vão estar mais focadas em resultado, vão estar mais com processos mais fluidos. Vocês vão ver como é. E por quê? Porque como aumentar o nível da minha maturidade de gestão para trabalhar a maturidade de gestão da minha instituição? Eu preciso desenvolver habilidades em 6 áreas. Lembre que a maturidade de gestão ela é definida em 5 áreas. Ah, Roberto, e por que você botou essa 6ª área? Por quê? Porque qualquer processo de transformação precisa de liderança. Ele não acontece de dentro para fora, do nada. Ele precisa de alguém para liderar. Opa, isso é uma oportunidade enorme, gigantesca. Oportunidade para liderar este processo. Existem poucos profissionais no Brasil que estão preparados para liderar este processo. E nós vamos precisar de centenas deles, de milhares deles. E quem sair na frente, com a mais absoluta certeza, vai encontrar um oceano azul na sua vida profissional e, ao transformar a sua instituição, vai encontrar um oceano azul na sua instituição e vai poder transformar prejuízo em lucro, vai poder transformar a satisfação do seu cliente, vai poder transformar o ambiente da sua instituição. Tem o líder do LinkedIn nos Estados Unidos, ele disse uma coisa que é muito interessante e que eu acho que vale a pena a reflexão de todos nós.
é assim, dentro de pouco tempo, entendendo pouco tempo, talvez 5, 10 anos, todas as empresas serão empresas de tecnologia. Opa! Como assim? Mas o meu hospital, ele é uma empresa de assistência. Não, ele vai ser uma empresa de tecnologia que presta assistência. O supermercado vai ser uma empresa de tecnologia que vende produto. Por quê? Porque a tecnologia vai estar tão inserida no nosso dia a dia que as empresas que não dominarem as tecnologias que fazem parte do seu mercado estarão fora do mercado. Qual é a maior empresa de varejo do mundo hoje? Mundo físico, Walmart. Mundo virtual, Amazon. Quanto vale a Amazon? $1 trilhão. Quanto vale o Walmart? 200 milhões de dólares. 200 bilhões de dólares. Quantos funcionários tem o Walmart? 250 mil. Quantos funcionários tem o Walmart? 2 milhões. Quantos funcionários tem a Amazon? 250 mil. É outro mundo, pessoal. É outro mundo. E esse mundo é o mundo que tem na nossa frente. Então, eu sou um hospital. Em breve eu tenho que ser uma empresa de tecnologia que presta assistência à saúde. E isso vai mudar o perfil do profissional, vai mudar o perfil da liderança, vai mudar o perfil de tudo. Então, liderança é fundamental para conseguir alcançar e chegar lá. Mas nós vamos precisar também de uma boa governança, uma boa estratégia para fazer esse caminho, boas tecnologias de gestão, processos eficientes e, acima de tudo, pessoas. E quais são os fundamentos da maturidade de gestão que nós precisamos desenvolver? Visão sistêmica, não dá para olhar só para a sua área. Você tem que olhar o processo como um todo, o caminho do paciente, o caminho do dinheiro dentro da instituição. Liderança, falei bastante, fortemente, vou precisar de líderes para conduzir esse processo. Trabalho em equipe, ninguém no hospital trabalha sozinho. Nós precisamos estimular cada vez mais o trabalho em equipe. E fazer as pessoas entenderem que precisam trabalhar em equipe. As pessoas não olham para o lado. Parece que o paciente, quando sai da CTI e vai para uma unidade de internação, a impressão que eu tenho é que ele mudou de planeta. Porque parece assim que começou tudo de novo. Não começou tudo de novo, é um processo. E aí vem orientação por processo. É um processo. Desenvolvimento de pessoas, novamente, pessoas. Nós temos que desenvolver as pessoas. Lembrando sempre, a empresa vai desenvolver as pessoas nos seus processos internos, nas suas necessidades internas. O desenvolvimento de cada profissional é responsabilidade individual de cada um. Não esperem pela empresa. Porque os que estão investindo em si vão pular na frente. Foco no cliente. Desapareceu a palavra paciente. Foco no cliente, em todas as necessidades do cliente, em todas as demandas do cliente. Foco na segurança. A segurança desse cliente, enquanto paciente, foco na segurança. Foco na prevenção. Olha, voltando à prevenção, essa semana eu li, o Sírio já tem um programa de prevenção que fechou com o Santander agora, está indo para mais de 50 mil pessoas atendidas. A Einstein tem um programa de prevenção que está ofertando às empresas. Oswaldo Cruz tem um programa de prevenção que está ofertando às empresas. Sul América já tem um programa de prevenção. Bradesco já tem um programa de prevenção. Unimed já tem um programa de prevenção. E todos eles ainda estão pensando em melhorias incrementais. Ofertar serviço de saúde para a prevenção, principalmente de pacientes crônicos. Isso é incremental, não é disruptivo. Temos uma oportunidade disruptiva aí, gigantesca nesse mercado. Quantas startups estão sendo criadas para fazer isso? Vamos olhar o que esse pessoal está fazendo, vamos olhar as oportunidades de trazer isso para dentro da nossa instituição. Melhoria contínua. Não acredito em grandes passos de melhoria. Nós vamos ter pequenas melhorias todos os dias. Uma evolução pequena todo dia
em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, dá uma grande melhoria. Não acredito em voo de galinha. Aquela história, vamos abraçar a árvore, fazer um grande movimento. Pessoal, acaba com isso. Vamos melhorar um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia é disruptivo. Ali na frente, se tivermos o foco correto. E orientação por resultado. Não dá para ir trabalhar achando que o único resultado que interessa é do meu trabalho. E aí, eu vou ser repetitivo, mas vou falar. Tem um vídeo que vai sair na sexta-feira no canal que fala sobre... O tema é minha parte eu fiz. Todo mundo achando que fez sua parte, que deu seu resultado. E por que o resultado da instituição é ruim? Porque nós temos que ter foco no resultado global do paciente da instituição. Ah, Roberto, mas o que é resultado em saúde? Resultado em saúde envolve 4 elementos: segurança do paciente, qualidade do atendimento, eficiência dos processos e resultados econômico-financeiros. Isso é resultado. E um detalhe, nesta ordem, não pode mudar a ordem. Se mudar a ordem, muda o resultado. Então, nós temos que pensar sobre essa lógica. E aí, a liderança. E eu peguei esse tópico especial, e eu estou trazendo um exemplo aqui, que é o que fala muito bem o Sandro Magaldi no livro Gestão do Amanhã, que eu acho fantástico, recomendo a todos vocês, que é o seguinte: quais são as 8 habilidades do líder 4.0? Primeiro, criar o futuro. Não vamos olhar só para o presente, vamos olhar para tudo isso que está à nossa frente e vamos criar o nosso futuro. Peter Drucker, muitos anos atrás, ali pela década de 60, disse: nós não podemos transformar o futuro, mas nós podemos criar o futuro que nós queremos. Então, uma habilidade do líder é criar este futuro, e criar este futuro na cabeça de todos, olhando para todos e fazendo todos enxergarem o mesmo futuro. Isso é liderança. Pensar bold, sonhar grande. E o que é pensar bold, pessoal? O que é, eu vou sonhar grande? Não, pensar bold é muito mais, é disruptivo. É Elon Musk que está pensando em colonizar Marte, que está pensando em fazer um carro elétrico que é um modelo completamente disruptivo. É o Boyan Slat, o holandês, que essa semana foi notícia, e que simplesmente um holandês de 20 e poucos anos que montou uma organização para quê? Para despoluir os oceanos. Pensa só um garoto de 20 anos, 20 e poucos anos, chegar na sua frente e dizer que ele quer despoluir o oceano. Você vai fazer o quê? Vai dar risada. É o que fizeram dele. Só que ele não desistiu do sonho dele. E começou a contaminar 1, contaminar 2, contaminar 3, contaminar 4, recebeu quase 100 milhões de dólares de investimento, e essa semana saiu o primeiro navio para despoluir uma área do Pacífico Norte para fazer o primeiro teste. E, pessoal, o projeto dele é para dentro de alguns anos tirar 5 mil toneladas de lixo do oceano por ano. Um garoto de 20 e poucos anos. Ah, Roberto, mas como é que eu vou pensar eu trabalhando ali todo dia em mudar o mundo? Não pense em mudar o mundo, pense em mudar o seu mundo. Como é que eu vou mudar o meu mundo à luz de tudo isso? E mudar o meu mundo envolve construir um propósito transformador massivo, que é uma definição que vem aí do livro Organizações Exponenciais. Porque se eu vou criar um futuro, eu vou pensar disruptivo, eu preciso de um propósito para engajar as pessoas. E esse propósito é que vai fazer a diferença. Aí, a partir do propósito, o que é que eu vou fazer? Tomar riscos. Por quê? Porque quem constrói o novo arrisca. E a regra é simples. Quem faz pouco, erra pouco. Quem faz médio, erra médio. E quem faz muito, erra muito. Então, não vamos ter medo de errar, pessoal. Só não erra quem não faz nada. Quem não faz nada é que não erra. Vai dar errado agora. Vamos aprender com os erros. E vamos cuidar para que os erros não impactem no resultado final e não afetem os nossos pacientes. Vamos testar, vamos avaliar. Pelo amor de Deus, não vamos fazer maluquice. Não vamos sair por aí fazendo tudo que dá na cabeça. Tem que planejar, tem que ter estratégia, tem que pensar, tem que estudar. Agora, tem que construir um propósito transformador, tem que pensar bold, tem que sonhar grande, tem que
criar o futuro que eu quero. Qual é o futuro que eu quero para a minha organização? Vocês têm que ser, vou usar o termo da saúde, o vírus da mudança no sentido positivo. Vocês têm que ser o elemento de transformação. E aí é importante entender a lei de Moore. Lembra que eu falei lá atrás da lei de Moore? As tecnologias vão ficar a cada 18 meses, elas vão custar a metade e vão dobrar de capacidade. Isso está acontecendo em tudo. Assistam o meu vídeo 6Ds do crescimento exponencial, que vocês vão entender claramente o que é isso. Então tem que entender a tecnologia. Não dá para pensar, eu não quero, eu não entendo de tecnologia. Esquece. Se você pensar isso, igual eu morri. Eu não gosto de tecnologia, igual eu morri profissionalmente. Eu me acabei. Não dá para pensar isso. Tem que ser, eu quero entender de tecnologia, eu preciso entender como essas tecnologias vão transformar o meu mundo. E mais ainda, como eu vou transformar o meu mundo a partir dessas tecnologias. E aí vem outro ponto, focar no cliente. Cliente. Vamos focar no cliente. E aí, pessoal, fazer grandes perguntas. Nós, geração X, somos uma geração que foi treinada para saber a resposta. A resposta não é mais significativa. Por quê? Porque o Google dá para a gente. E se souber filtrar, dá com uma qualidade absurda. Agora, fazer a pergunta é que é o X da questão. Eu tenho procurado educar meus filhos, e é um choque quando eles chegam na escola, porque a escola ainda orienta ele a saber a resposta. E eu digo a ele que saber a resposta não é relevante, o que ele tem que saber fazer a pergunta. Saber fazer a pergunta hoje é muito mais relevante do que saber a resposta. Porque na hora que ele fizer a pergunta, o Google vai dar a resposta. Mas fazer a pergunta inteligente, inovadora, a pergunta que ninguém fez, essa é a grande habilidade que precisa ser desenvolvida. E, pessoal, conectar, estabelecer conexões de tudo com tudo. Quando o iPhone saiu 10 anos atrás, todas as tecnologias praticamente já estavam inventadas. A tela touch já existia. Quem aqui lembra que tinha um Palm? O Palm já era touch. Quanto daquela tecnologia o Palm já tinha? E aí veio o iPhone e juntou tudo. E plim! Transformou o mundo. A genialidade foi conectar coisas diferentes. E cada vez mais nós vamos ter um conjunto de tecnologias sendo desenvolvidas e nós temos que estar atentos para conectar essas tecnologias. Essas são as habilidades do Líder 4.0 que precisam ser desenvolvidas em nós e na nossa equipe, nas nossas crianças, nos nossos jovens. E entender os fundamentos da maturidade de gestão. Eu tenho que entender o que é governança corporativa, eu tenho que entender estratégia empresarial, saber fazer um planejamento, saber acompanhar um planejamento. Eu tenho que entender tecnologias de gestão, o que é um ERP, o que é um prontuário eletrônico, o que é um registro eletrônico de saúde, um RES. Eu tenho que entender o que é uma inteligência artificial, o que é um Big Data. Eu tenho que entender essas tecnologias, eu tenho que conhecer. Eu vou ser um grande especialista disso? Não estou falando isso. Você não vai ser um grande especialista, com a mais absoluta certeza. Mas você tem que entender. Tem que entender, sim, para se posicionar, para criar com elas. Eu tenho que entender de gestão de processos. Não adianta eu querer ser um gestor e não saber o que é BPM. Não adianta. Por quê? Porque eu só estou olhando para a minha área. Eu preciso entender o que é gestão de processo de negócio. Eu preciso entender o que é um processo horizontal, o que é um processo vertical. Eu preciso entender o que é um processo de negócio, o que é um processo de suporte. E eu preciso saber gerir pessoas. A arte está em gerir pessoas. Pessoal, governança corporativa se aprende. Estratégia empresarial se aprende. Tecnologia de gestão se aprende. Gestão de processos se aprende. Gestão de pessoas se desenvolve. Liderança se desenvolve. Só ler o livro não adianta. Eu tenho que experienciar. Eu tenho que viver isso para desenvolver. E é esse desenvolvimento que precisa ser feito, que precisa ser colocado nas nossas cabeças, nos nossos mundos e nas próximas gerações que nós estamos formando.
E aí, o que é que eu preciso entender e desenvolver para ter sucesso no novo ambiente da saúde que está nascendo? Essa é a pergunta final para a gente responder. E, na minha visão, nós precisamos desenvolver alguns entendimentos e habilidades. Nós precisamos entender o cenário da saúde do Brasil. Leiam, se informem. O portal GES Saúde tem informação nova todo dia, mas não se limitem a ele. Olhem todos os outros portais, olhem tudo que sai sobre a saúde no Brasil e tentem entender este cenário. Entender o que é transformação digital verdadeiramente. Quais são as principais tecnologias? Qual o impacto de cada uma dessas tecnologias no mundo e na saúde? Identificar o fenômeno da convergência e como ela afetará o negócio. A convergência é como essas tecnologias todas vão se combinar para transformar o mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Nós já tínhamos telefone celular, nós já tínhamos Google Maps, nós já tínhamos apps, aplicativos no celular, no smartphone. Aí alguém teve a ideia de chamar táxi no celular. E aí nasceu 99 Táxi e Easy Táxi. Logo depois, alguém teve uma ideia muito mais disruptiva, que foi juntar motorista com quem precisa se locomover. E aí nasce o Uber e muda completamente o nosso mercado, muda o mercado de transporte urbano no mundo. Isso é convergência, é juntar várias tecnologias e sair com uma coisa completamente nova. Mas nós só vamos entender isso se nós conhecermos as principais tecnologias. Entender quais são os princípios da liderança no século XXI. Eu falei aqui para vocês dos princípios, mas nós temos que explorar mais isso, vivenciar intensamente isso. E nós temos que nos preparar para isso. Quais as habilidades do líder em um mundo em transformação? Quais são as habilidades necessárias? E como administrar e capturar valor com choque de gerações? Nós convivemos com essa turma aí de 20 e poucos anos a 30 e poucos anos. Pessoal, daqui a 10 anos eles estão mandando em tudo. E aí nós vamos querer ser vistos como o quê? Os coroas desatualizados? Ou nós vamos querer liderar esse processo? Estar na frente? Esse é o jogo. É um jogo de pessoas. É um jogo de modelo mental. E entender o que é maturidade de gestão verdadeiramente, como o desenvolvimento da maturidade de gestão afeta o resultado da instituição. Entendendo o resultado como segurança do paciente, eficiência, a qualidade do atendimento, eficiência dos processos e resultado econômico-financeiro. Este é o jogo. Isso é o que nós temos que nos preparar e preparar as instituições. Quando eu falo por aí, e há um ano atrás, um ano e meio atrás, eu pregava no deserto. Eu falava para ninguém, eu falava de maturidade de gestão, eu parecia um ET. Eu parecia o carinha lá de Marte que o foguete de Elon Musk vai encontrar. E hoje nós já vemos esse movimento crescendo. As instituições se preocupando com processos de gestão, as instituições se preocupando com resultado, as instituições se preocupando em amadurecer os seus processos de gestão e os gestores se preocupando em amadurecer e evoluir a sua maturidade como gestor. Esse é o mundo que eu vejo, esse é o mundo que nós estamos tentando sensibilizar e cada dia estamos um a mais sensibilizado. E se vocês estão comigo até essa hora, com certeza é porque vocês estão engajados nesse processo de aumentar a maturidade de gestão das instituições de saúde do Brasil e transformar. A nossa missão é transformar o sistema de saúde do Brasil através da gestão. Não é melhorar, é transformar. Porque o mundo que vai existir daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, é um mundo transformado, completamente diferente do mundo como nós entendemos hoje. E para finalizar aqui a minha parte, eu gostaria de fazer um convite a vocês, que é nos dias 18 e 19/10, em São Paulo, nós vamos estar fazendo um curso que é uma imersão em liderança, gestão e transformação digital na saúde.
E essa imersão, o objetivo dela é, de uma forma muito intensa, de uma forma muito vivenciada, desenvolver todos esses entendimentos e habilidades que nós falamos e que eu falei aqui com vocês. Então, fica o meu convite para vocês, fica o convite para cada um de vocês participar conosco, evoluir, melhorar como gestor. Vocês encontram informações no portal da GE Saúde, na aba cursos, vocês encontram, e tem um pop-up aí, logo que você entra no portal, clica nele, que você vai ver a página do curso. Olhe, veja se interessa, vamos participar, vamos vivenciar e vamos trabalhar juntos para construir esse mundo nas nossas instituições. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui comigo até agora, até essa hora. Então, assim, vocês são show e com certeza vocês vão transformar e mudar a saúde do Brasil. E para terminar essa etapa, antes da gente começar aí um bate-papo, eu gostaria de fazer mais um convite a vocês que ainda não estão. Nós estamos criando uma grande comunidade focada em desenvolver a maturidade de gestão nas instituições de saúde do Brasil. Então, quem se interessar, nós já criamos um grupo no Zap, esse grupo cresce, está crescendo exponencialmente a cada dia. Manda para mim, o grupo no Zap é só o começo. Nós estamos trabalhando o portal GE Saúde para ser um grande portal da maturidade de gestão, no sentido de criar interação. Então, isso é só o começo. Vamos criar comunidades regionais. Tem um plano muito bacana de desenvolvimento dessa comunidade. Manda um Zap para mim, que eu mando o convite para vocês. Essa comunidade não existe incluir ninguém, só entra quem é convidado e quem aceita o convite. Todos que me mandam a solicitação de convite, eu mando o convite e precisa aceitar esse convite para participar conosco. Então, muito obrigado a vocês pela paciência. Muito obrigado por estar conosco aqui. E esse é o cenário, esse é o mundo que eu estou vendo, esse é o mundo de transformação que a saúde está vivendo. É esse mundo que eu assumi como missão e como propósito de vida transformar. Porque a partir do momento que nós enxergamos, nós não conseguimos mais simplesmente fingir que ele não existe e continuar sendo a mesma pessoa. Einstein dizia, e eu estou vivenciando isso na minha vida, que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu estado original. E a partir do momento que eu conseguir me desprender do processo de informatização por onde eu passei os últimos 30 anos da minha vida, os últimos 15 na saúde, e eu consegui enxergar o que é maturidade de gestão, o que é transformação digital e como nós podemos ajudar a transformar as instituições de saúde do Brasil. A partir desse momento, eu não consegui mais fazer o que eu fazia. E eu já estou aqui com vocês, iniciando e dando prosseguimento em mais uma etapa desse processo de transformação. Muito obrigado a todos vocês. Se tiverem alguma pergunta, algum questionamento, eu estou com a Fabiana aqui do lado. Então, vamos fazer aí a interação e eu vou ter o maior prazer de discutir agora com vocês. Fábio, alguma pergunta aí? Então, pessoal, muito obrigado por estar conosco. Esse foi o primeiro de muitos webinars que nós vamos fazer, foi um aprendizado para mim. Então, se for possível, me mandem roberto.gordilho@gesaude.com.br, me mandem suas sugestões, me digam como nós podemos melhorar, porque no dia 11 de outubro estaremos aqui de novo. Espero encontrar vocês de novo com um novo tema para enriquecer as nossas noites. Então, aguardo os comentários de vocês, como nós podemos melhorar. Muito obrigado por estarem conosco. E vamos transformar a saúde do Brasil através da gestão. Uma questão importante, o vídeo a partir de amanhã vai estar disponível para consulta no canal GE Saúde, tá bom? Valeu,
Muito obrigado e nos encontramos no próximo webinar.